Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filhos do Trovão. Hoje temos um episódio um pouco diferente. Vamos ter aqui o nosso colega Renato Bernardo e o nosso host, como já sabem, Otávio Gaibino, para uma conversa que certamente vai ser muito edificante. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok. Partilhem os nossos vídeos com os vossos amigos, com os vossos conhecidos e interajam também nos comentários no nosso canal do YouTube. E é isso. Fiquem com este episódio maravilhoso. É isso mesmo. É isso. Obrigado, Mariana. Obrigado, Tiago, também, que estão aqui no backstage. Estou a fazer um bom trabalho. A fazer aqui um excelente trabalho. E agradecer-te a ti também. Muito obrigado pelo convite. É como a Mariana estava a dizer, certamente hoje vai ser um episódio, vocês já devem ter reparado que hoje estamos vestidos aqui de uma forma bastante original. Mas a ideia não é, nem nós vamos aqui falar sobre futebol, nem vamos aqui trocar impressões futebolísticas, mas no fundo esta nossa indumentária, esta nossa roupa, eu vejo isto assim, que o facto de nós vestirmos camisolas diferentes, ou de gostarmos, termos gostos diferentes, não é? Tu gostas desse clube e eu gosto deste clube aqui, mas isso não dita o nosso propósito, não dita que nós sejamos irmãos, sejamos amigos em Cristo, possamos ter gostos diferentes, mas que temos aquilo que eu costumo algumas vezes dizer aqui, que é termos um propósito comum, não é? Ou seja, o centro não é o futebol, o centro... Não somos guiados nem por cores, nem por... Exatamente. O que nos moveu, é o que nos move a estarmos aqui hoje a falar e a trazer este episódio diferente. Começa já pela roupa, que já é diferente, mas é para também mostrar isso, de que nós, no corpo de Cristo, temos certamente gostos diferentes, opiniões diferentes, pessoas são todas diferentes, as culturas diferentes, uns vieram da África, outros vieram da Ásia. Exato. Mas o nosso propósito é comum. A razão de nós nos centrarmos na palavra e na comunhão e tudo isso é só um, Jesus Cristo. É como naquela pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram ganhas para Cristo e eram pessoas todas diferentes umas das outras. Culturas diferentes. Falavam línguas diferentes. Exatamente. Todas diferentes. Portanto, é abraçar as diferenças, né? E respeitar a diferença do outro. E ninguém é melhor do que ninguém, claro. Pronto, há clubes que se calhar têm mais títulos, têm mais adeptos. Mas não vamos entrar por aí, que esse não é o nosso assunto aqui. Depois a malta nos comentários. Depois começam por comentários, eu sou deste, eu sou daquele. Mas pronto, isto era só para trazer aqui este tópico. Para explicar aqui, porque é que vimos. Claro que ele gosta daquele clube, eu gosto deste clube, mas não é isso que nos afasta, muito pelo contrário. Não nos nosso clube é este. Nosso clube é esse mesmo. Por acaso tem, mas não é vermelha, esta aqui é um bordozinho. É isso. Renato Bernardo é o nosso sidekick, como tantas vezes é apresentado. Ele costuma estar aí do lado do backstage, hoje está aqui para falarmos aqui sobre um assunto muito sério, muito pertinente no corpo de Cristo, nos dias passados e nos dias atuais. É um assunto que nunca devia sair nem dos púlpitos, nem da vida do cristão. E eu acho que nós temos feito esse papel, e acho que temos feito bem, desta parte, em trazer assuntos que não andam a ser falados onde deveriam ser falados. Então a gente traz para aqui estes assuntos para quem quer ouvir e para quem precisa de ouvir. Tu estás a falar nisso, deixa-me dizer uma coisa que é bem fresquinha. Eu hoje estive a falar com um amigo nosso, um pastor, nosso amigo, também já esteve aqui, e ele estava a comentar comigo, não vou dizer o nome, não interessa, mas ele estava a comentar algo comigo que eu achei muito interessante. Ele estava a dizer que ele circula por vários... é convidado para pregar em vários lugares da Europa, em Portugal também, em muitos lugares, e ele estava-me a dizer que já se percebeu que
digamos assim, na agenda, no agendamento, entre outros colegas, né? Entre aspas, entre outros ministros em conferências, que há uma ideia de que aqueles pregadores que, entre aspas, batem, são vistos como alguém que bate na igreja, alguém que aponta, não é o dedo às pessoas, mas há certos comportamentos, aos seus comportamentos, atitudes. Exatamente. Ele estava a dizer que esse tipo de pregador, ou esse tipo de ministro do Evangelho, normalmente não entra nesses agendamentos. Não. É colocado já... Fica num circuito à parte. Fica num circuito à parte, porque é alguém que vem para destabilizar, entre aspas, a situação, não é? Como as coisas funcionam. É visto como alguém que vem bater nas pessoas. Então já não entra no guest list, não é? Como dizer, está fora do guest list. Está fora do VIP. Isso dava muito assunto aqui, não é esse o nosso assunto aqui. Não, mas é pertinente. Mas eu acho que isso até se enquadra no assunto, atenção. Porque o tema que nós vamos aqui falar é um bocado um tema que os pastores, maior parte, né? Não é a maior parte. Nesse núcleo que a gente estamos a falar de que há esses circuitos, eu vou aqui, tu vens aqui, troca sim. Não se fala nesses temas mais, né? Pornografia, nós já falámos aqui. Exatamente. O vício da pornografia. Exato. Né? Esses vários temas não são falados, não é? E só uma coisa que Jesus fez foi vir a esta terra e falar daquilo que as pessoas não queriam ouvir. Eu até apontei aqui uma frase que acho que vem a propósito do que estás a dizer. Que é uma pergunta. É uma pergunta, não é bem uma pergunta, com um ponto de exclamação no fim. Que é mais ou menos isto aqui e que tem que nos fazer pensar. A todos nós. A mim, pelo menos, faz-me. E é mais ou menos assim. Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os pregadores pregam hoje, ele teria sido crucificado. Ou seja, nós sabemos que Jesus tinha um propósito. Ele tinha que ser, ou ele tinha que pagar o preço pelos pecados da humanidade. Ou seja, ele tinha que ir à cruz, fazer o sacrifício que ele fez. Mas a questão é que ele foi sempre perseguido, foi conduzido a Pilatos, né, pelos religiosos da altura. Mas a questão aqui é, se ele tivesse outro tipo de mensagem, se ele tivesse pregado uma coisa mais soft, uma coisa mais... fosse mais ao encontro do status quo da sociedade, da política, se envolvesse com a política, ou seja, se ele não viesse, digamos, com a espada, como ele disse, não é? Ele próprio disse, eu não vim trazer paz. Muitas vezes a gente, Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas ele próprio, o príncipe da paz, diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, eu vim fazer aqui uma divisão. Estás a ver? E a pergunta é, se Jesus pregasse o mesmo tipo de mensagem que hoje se vê ser pregado nos púlpitos, ele teria sido perseguido e crucificado. Se calhar não. Se calhar não. Porque os mesmos discípulos dele, não é? Eles foram mortos e perseguidos por causa da sua mensagem, não é? E pelo facto de eles não terem negado a ressurreição. Sim, mas Jesus também, ou seja, ele foi crucificado por aquilo que ele pregava, não é? É o que eu acho que foi por isso, mas também por quem ele dizia ser, exatamente, né? Que é, mas por quem ele dizia ser, que para os fariseus, não é? Não era aceito. Não podia ser ele. Não podia ser ele. E então também acho que é um bocado por aí, não só por aquilo que ele dizia, mas por quem ele era. Exatamente. Por quem ele assumia ser, não é? O que no fundo é a mesma coisa, porque ele é a palavra. Mesmo. Ele é a palavra. Exatamente. Né? Então exatamente, é a mesma cena. Mas estás a ver, se ele vai ao encontro do que estamos aqui a falar, se ele se calhar não tivesse declarado tantas vezes esse facto, né, que ele veio do Pai, que vocês não conhecem, ele é o meu Pai, mas ele não é o vosso Pai, vocês não são filhos do meu Pai. ele mesmo disse a eles, vocês são filhos do diabo. Cá está. Aquela espada, aquela mensagem que vai direto ao problema, não é? Se ele não tivesse ido por aí, se ele tivesse ido por outro caminho, sim. Se calhar uma cena mais soft, mais soft, negociava aqui, mais dizia umas cenas tolerante, que até eles queriam ouvir. Mas esse não não é o nosso assunto, não é?
Epá, e este assunto nós Não, eu não estava a dizer que esse não é o nosso assunto. Estava a dizer, esse não é o nosso Senhor. Esse não, ok, Ele não ouvi não essa vai, parte. ele não vai nessas cantigas. Exatamente, é isso. Claro que, epá, já falámos isto várias vezes aqui. Às vezes pode dar a ideia que nós estamos aqui a falar para, digamos, bater nas pessoas ou não, mas nós simplesmente estamos a constatar um facto e estamos a notar que há uma discrepância. Já não é preciso ir ao tempos dos apóstolos. Há uma discrepância até, epá, podemos ir 2 séculos atrás. O tipo de pregador, o tipo de mensagem que era apresentada às pessoas não tem nada a ver com aquilo que é apresentado hoje. Não é? E tu estavas a falar no início assuntos como arrependimento. Não. É uma palavra que quase não se vê. Palavras que quase não se veem hoje. Ou não se ouvem. Não se vê, não se ouvem. Não. Arrependimento. Pecado. Hoje já não é pecado. Não. Erros. São erros. Falhas. Temor. Temor do Senhor. É algo que também, percebes? São coisas que parece que não se fala com medo de se afastar as pessoas. Que as pessoas se afastem. Não é? Mas com isso não se promove a verdadeira salvação, a verdadeira mudança, não é? Porque se não houver arrependimento, não pode haver salvação, não há uma mudança. E o outro assunto, que também não saiu dos púlpitos e que não se fala em lado nenhum, mas nós vamos falar aqui hoje, um pouquinho, vamos tentar aqui falar um pouquinho, é o inferno. É também um assunto muito, muito delicado e é até uma palavra que para algumas pessoas é ofensiva. As pessoas têm medo de usar esta palavra diante de uma congregação porque incomoda, choca as pessoas, né? Então só este facto demonstra como é que nós estamos, qual é o estado da igreja, não é? Mas pronto, a gente não vai entrar nesse campo aí. Eu tinha-te pedido que tu pudesses ler aí Lucas no capítulo 16, a partir do versículo 19. Podes ler, se não te importas. Tu lês muito bem, lês muito melhor que eu, vês melhor que eu. Ver, acredito. Pronto. Agora ler não é um talento que eu tenha. Mas pronto. Okay. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente do seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas. Ele desejava ser alimentado com as migalhas que caíam na mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós. De modo a que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois ao Pai, que tu o envies à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão. Mas alguns dos mortos fossem até eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Desculpem lá aqui pela minha leitura. Já saí da escola há uns anos. Essa passagem, como tu estás a ler, e convém
convém dizer que eu pedi que tu lesses nessa Bíblia, que é King James, Uhum. 1611, e as pessoas não veem, mas ele não tem, tem os capítulos, mas não tem títulos nos capítulos. Pá, e há aqui uma questão que ao longo do tempo tem sido dito acerca dessa passagem que tu leste. Porquê? Porque se nós andarmos para trás, no capítulo 15, há várias parábolas. Jesus identifica aquela escritura como uma parábola. A parábola do filho pródigo. Pronto, há várias parábolas. Mas neste caso aqui, nesta passagem muito específica, Jesus não diz que é uma parábola. E a questão aqui, estou-te a referir isto porquê? Porque ao longo do tempo tem sido dito que é a parábola do rico e do Lázaro. E o próprio título que é colocado em algumas versões é esse. Estás a ver? A parábola. Ok? Mas convém a gente dizer que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos. É um texto corrido. Pronto. E para as pessoas perceberem, a Bíblia só teve capítulos no século XIII. No século XIII. E no século XVI é que teve os versículos. Os títulos que aparecem em muitas versões, não vêm na Escritura. Não está na Escritura. Foi alguém que lhe atribuiu um título com base na Escritura. A pessoa leu, ou as pessoas que fizeram a tradução leram, e eles atribuíram um título específico. Como é o caso dessa em que metem a parábola do rico e de Lázaro. Okay? Como se fosse uma história, de alguma forma, inventada. Não é? Mas tu há bocado estavas a falar em um facto que desmonta um bocado esta tem ideia. uma particularidade que é, a menos que eu posso desconhecer também, mas eu acho que não há mais nenhuma parábola onde Jesus meta o nome de alguém. Ou seja, é a única... Nome pessoal, né? Sim, dar o nome, mesmo, dar o nome. E aqui ele fala de Lázaro, ou seja, já sai fora... E de Abraão. E de Abraão, sim. Já sai fora pelo menos do padrão que a gente tinha até aqui. Exatamente. Epá, esse é um dos factos, e tu disseste muito bem, que faz a distinção, né? Porque há muitas... E não são, e não são nomes quaisquer, ou seja, são nomes de pessoas, né? Que já lemos atrás, ou seja, são... É real. É real. Isto está a contar uma conversa. Exato. E tu vê, Jesus está a relatar uma conversa entre esse homem rico e o próprio Abraão. Ou seja, se fosse uma parábola, se fosse uma história, Jesus estaria a inventar uma conversa entre Abraão e esse homem. Exato. E isso Jesus não pode fazer. Jesus não podia mentir. Yeah. Não podia dar lugar a algo que nunca tinha acontecido. Não é? E realmente convém, certamente há pessoas que discordam do que estamos aqui a falar e vão continuar a dizer que é uma parábola e que acham que é uma parábola, tudo bem, mas as pessoas podem achar o que elas quiserem, mas se nós formos factuais, se nós lermos as Escrituras sem essas ideias pré-concebidas daquilo que algumas pessoas acham, nós não temos indício que isso é uma parábola. Nós temos, como tu disseste, temos mais indícios de que realmente isso é uma situação factual. Yeah. É uma realidade. Yeah. E se a conversa é real, o cenário da conversa é real. Yeah. Esta questão é realmente uma questão muito, muito sensível. E nós chegamos à conclusão, já falamos uma vez ou outra isto aqui, nós chegamos à conclusão de uma coisa. Se houve alguém que veio trazer a realidade do inferno, ou a melhor descrição que alguém pôde trazer à humanidade do inferno, foi Jesus. Não. Foi Jesus. Uma coisa que tu disseste aqui uma vez no episódio, que fez-me pensar durante dias, foi... Estávamos a falar de salvação e tu disseste e tal, sou salvo, estavas a dar um exemplo, não sei se sou salvo, mas de quê? De que é que eu sou salvo? Yeah. As pessoas não têm noção. E aqui nós temos
vislumbre. Eu ia dizer, É uma ideia ia dizer só. em inglês. Yeah. Mas para o nosso público é para Portugal. Vá. Mas temos um Daquilo que vislumbre é, daquilo realmente. que é. Daquilo que é o inferno. Sim. Yeah. É. Estás a ver? A gente podia agora dissecar toda essa passagem, as várias coisas que são referidas aí, não é? Uhum. A diferença entre os dois lugares onde eles estão. Yeah. Que há uma Uma separação. separação. Não há acesso Não há acesso de um lado para o outro. De um lado para o outro. Não há exato. hipótese. Há um Yeah. abismo. É muito claro aí. Yeah. Há um abismo entre nós e vós. Yeah. E depois nós percebemos que há várias coisas aí. Não há tempo. A gente não tem tempo. Daria um episódio muito longo. Mas vemos o quê? Consciência. Uhum. Ele morreu. Tanto um como o outro morreram. E ele tem consciência de onde ele está. Exato. E ele tem consciência do que ele perdeu. Yeah. E nós percebemos isso quando ele diz: alguém que vai avisar os meus irmãos para não virem para aqui. Exato. Porque eu não sabia. Aquilo que eu Yeah. faço a minha interpretação é uma situação insuportável. Yeah. Porque ele tinha acabado de abrir os olhos. Yeah. Ele não conseguiu suportar nem um bocado. Exatamente. Vou tentar me aguentar aqui ao máximo. Não, ele abriu os olhos e já estava com sede. Exatamente. Já estava atormentado. E a eternidade. esse pequeno pormenor. A única coisa que ele pedia era que viesse alguém. Uma gota d'água. Molhem-me. Yeah. Aí é explícito quando Jesus diz que é um lugar de tormento. Yeah. Não é um lugar de sono profundo, Yeah. como algumas pessoas dizem, não é? Que não leem a Bíblia, porque se lessem a Bíblia nunca falariam em sono profundo. Isso não existe. Isso vem de outras culturas, vem de outros livros que não é a palavra de Deus. Sono profundo não existe. Não vamos entrar nessa área, mas também não existe o purgatório, que é um chamado, é um género de limbo, onde a pessoa fica ali e vai ter uma nova oportunidade de agora poder-se arrepender Yeah. de não ter realmente reconhecido Jesus e mudar. Para ser repescado. Vai ser, exatamente, o termo em termos futebolísticos Exato. é aquela. É o terceiro lugar, passa no terceiro lugar. Antigamente chamava-se a linguilha. Tipo, fica ali. Não conhecias isso. Pois não é do teu tempo. Era ali um jogo intermédio que poderia dar ali uma hipótese a eles serem repescados para a liga principal. E esse é exatamente, tu usaste o termo certíssimo, é repescados. O purgatório é algo muito, eu diria mesmo, o purgatório é diabólico. É diabólico, porque o purgatório está a dizer que as pessoas podem viver como elas quiserem, que vai dizer às pessoas que elas afinal não são assim tão más, não são assassinas, nem nada do que elas façam aqui interessa, porque depois mais lá à frente tem uma conversa, exatamente, resolve-se tudo. Podes fazer o que tu quiseres, podes viver como tu quiseres, e vais ter hipótese de remediar tudo aquilo que tu aqui fizeste, vais pedir perdão. Mas a gente vê pela Bíblia, e esta passagem, volto a dizer, não temos tempo para dissecar toda esta passagem, que é uma realidade que Jesus está a relatar. E volto a dizer isto aqui na nossa conversa, não houve ninguém, já disse isto aqui uma vez, não houve ninguém como Jesus na história da humanidade que falasse tanto do inferno como ele. Ninguém. Ou seja, a pessoa mais amorosa, a pessoa mais perfeita que caminhou nesta terra foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Há quem diga que ele falou mais do inferno do que do céu. Eu não posso dizer isso, eu não sei. Sim. Não quantifiquei. Mas só no Novo Testamento, incluindo o Apocalipse, onde o Senhor Jesus também fala, também mostra coisas a João, existem 46 versículos em que Jesus fala a respeito do fogo, do tormento, da eternidade do inferno. Porque aí depois também há outra história que surge aí, né? Que o inferno não é eterno, é um momento. Não é? A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas alguém pode quantificar a intensidade? É o que tu estás a dizer. Ele está aí a rogar por umas gotas de água, né? Alguém pode quantificar o que são 5 minutos de tormento? Ou 20 anos, né? Como é que nós podemos quantificar? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Aliás, nós nem conseguimos quantificar a eternidade. Nós conseguimos, por exemplo, quantificar 1000 anos. Pá, quando tu dizes 1000 anos, imagina, 1000 anos no inferno. Tu consegues quantificar. É imaginável. Imaginas, pá, são 1000 anos. Uhum. Ok? Agora, a eternidade, tu não consegues quantificar. Porque não tem forma. É algo que nunca tem fim. É eterno. Estás a ver? E é esse facto que nós temos que falar aqui, e estamos a falar, e temos que trazer de novo para o corpo de Cristo. Né? Seja através de podcast, seja no privado, seja como for. Pregações? Pregações. Nós não podemos ignorar este facto de que o inferno é uma realidade. Uhum. A gente depois, mais aqui à frente, pode falar aqui, por exemplo, pegando nesta questão dos 46 versículos. 46. Porquê é que foram 46? Porquê é que não foram 2 ou 3? Porquê é que Jesus insistia tanto em falar no inferno? Qual foi a razão? Será para meter medo às pessoas? Não. Certamente que não. Porque tu próprio agora estavas a dizer, João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele creia não pareça do quê? Mas tenha a vida eterna. Não pareça aonde? Yeah. Não pareça aonde? Estás a entender? Yeah. Só que, a sociedade, a música, a televisão, eles pintaram, até isto é importante falar, eles pintaram um inferno que não é um inferno que está aí. É um inferno imaginário. Não é? Ou inexistente. Ou inexistente. Para muitos é inexistente. Exato. Não é? Para outros... Epá, não vamos dizer nomes, mas já ouvimos pessoas que aqui vieram que tinham opiniões diferentes do que é que, tudo certo. certo. Pronto. Só que, assim, por exemplo, não, só aqui nestes versículos que nós lemos, né? Ou seja, mas, ou seja, mesmo que até fosse só 1000 anos, Yeah. se uma pessoa abre os olhos e imediatamente está num lugar desses e não consegue suportar, ou seja, não é uma coisa que vai crescendo, ou seja, estás lá, vais, isto aqui é mesmo mau, e depois de passar 3 semanas, já estou farto de estar aqui. Exatamente. Não, abres os olhos e automaticamente é tormento e não aguentas estar ali. Ou seja, as pessoas se quiserem quantifiquem este versículo que está aqui por 1000 anos. Multipliquem isto por 1000. Yeah. Esta sensação... Como será? Exato. Podemos só imaginar, não é? Pronto. Pá, eu acho que Jesus falou essas 46 vezes sobre o inferno por aquilo mesmo que tu disseste e que eu vou voltar a repetir. Jesus veio para nos salvar, mas ele também veio nos dizer do que é que nós vamos ser salvos. É verdade. Nós temos de ter noção. Yeah. Não é? É muito importante isso. Pá, eu acho que hoje em dia não se pode pregar o Evangelho. Isto tem que ser um pilar do Evangelho. Yeah. O dizer vamos ser salvos, sim, não é? Sem dúvida. Não é garantido. Não é? Quem crer exato. será salvo. Mas e do que é que vamos ser salvos? E temos que ter... E de quem? E de quem? Yeah. E eu acho que isso é fundamental. Yeah. É fundamental. Tu vê, agora estavas a falar... E eu acho, desculpa, diz. eu acho que não pelo medo, mas eu acho que quanto mais nós tivermos consciência daquilo que somos salvos, mais valor. Yeah, exato. Yeah. Exato. Não ao ser salvo, mas a quem nos vai salvar. Yeah. Sabes o que é que eu acho? Eu penso assim, não estou a dizer que eu estou certo. Eu acho que é assim, na minha opinião, ao mundo, aos incrédulos, não quer dizer que não se fale do inferno, mas a mensagem tem que ser o amor de Cristo. Tem que ser João 3,16, realmente. Mas eles têm que perceber do que é que Jesus os vai salvar. Também. Mas isto é a minha opinião, nós temos que trazer o amor de Deus, que Jesus morreu porque nos ama, não é? Mas para a igreja,
tem que ser trazido este assunto do inferno. Claro. Porque a igreja tem que ter esta consciência. Claro. Mas uma coisa andam os dois de mão dada. Yeah. Sabes porque é que eu acho isto? Porque se a igreja tiver a consciência do inferno, quem é que vai pregar ao incrédulo? É a igreja. Claro. Mas se a igreja tiver consciência do inferno, Yeah. vai ter consciência do amor que Jesus tem Exatamente. pela igreja. Exatamente. E aquilo que ele fez pela igreja. Exatamente. Não é? As Yeah. duas coisas estão ligadas. É impossível falar de amor de Sem falar Jesus disso. sem falar do inferno. É verdade. E é impossível falar do inferno sem falar do amor de Jesus. É verdade. Não, houve a razão de serem 46 versículos. Não é? Já estou a falar na mesma questão duas vezes. Porquê é que foram 46? Porquê é que Jesus insistia em falar do fogo do inferno? Livrai-vos do fogo do inferno. Porquê é que ele falava nisto? Não era para meter medo. Era porque ele não queria, ele não quer que ninguém vá para um lugar desses. Não. Porque ele sabe. Porque se a gente for ao Antigo Testamento, já disse isto aqui, acho que foi no episódio anterior, o inferno não surge tantas vezes, aparece esporadicamente, com outros nomes, porque há nomes distintos, não é? Sheol, no Antigo Testamento é Sheol, a sepultura, o lugar dos mortos. No Novo Testamento é Hades, que é um nome grego. Tártaro também aparece, e Gehenna, que é o lago de fogo, que está lá em Apocalipse, no juízo final. O lago de fogo e enxofre. Pronto. Mas é um facto que Jesus falou uma só vez, vê isto, mano. Jesus falou uma só vez sobre a necessidade de alguém ter que nascer de novo. Foi diante de Nicodemos. A única vez que Jesus disse que nós temos que nascer de novo para vermos o reino de Deus foi uma vez, diante de Nicodemos. E com base nessa passagem há milhares de pregações. A narrativa da igreja é baseada nisso. É essa. E tu agora vês, nós temos 46 versículos. O próprio Jesus não é um pregador, é o próprio Jesus que amou o mundo de tal maneira, que veio a este mundo, e é ele próprio que está a dizer estas coisas. Não é? E porquê é que se fala tão pouco? Pá, isto dá a pensar. Há bocado mandaste uma pergunta retórica, agora vou mandar outra. É possível eu dizer que sou seguidor de Jesus e não falar de inferno? Epá, eu não acredito. Eu posso dizer que sou um seguidor de Cristo. Aliás, pá, eu não sei responder a tudo, como deves imaginar. Mas há diversos níveis de seguidores de Cristo. Estás a ver? Pá, uma pessoa recém-convertida, uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, que não tem contacto com as Escrituras, que não conhece Jesus como nós estamos aqui a falar, conhece um Jesus que salva, um Jesus que abençoa, um Jesus que liberta, não é? Pode até nem saber, pode até passar muito tempo sem ouvir estes versículos, não é? Agora, quando nós temos consciência e temos conhecimento da Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, é impossível fugir a este assunto. Só que ou seja, eu quando leio ou quando eu sou muito gráfico, eu imagino as cenas. Eu fiz-te a pergunta porquê? Porque, imagina, eu recém convertido, não é? E que passei por Já aí. foste. Não, sim, mas quando eu estou a dizer, quando eu comecei, Quando iniciaste, né? quando eu iniciei, não é? Não me falaram de inferno, não falaram assim mais coisas. E eu ia, não é? Só que eu não ia atrás de Jesus. Eu ia atrás do que ia atrás. Estás a O que os perceber? outros diziam, não é? Ou seja, uma coisa é ir atrás de Jesus, outra coisa é ir na fila que vai atrás de Jesus. Porque tu vais atrás do que está à tua frente. És um seguidor de outro que é seguidor. Isto vezes milhares, não é? Já não és bem seguidor. És seguidor de outro suposto seguidor. Tu vais atrás, não é? Só que aquilo que tu me dizes a mim já não é bem igual. É tipo telefone estragado. Estás a perceber? Não, mas é. Sim. Mas eu Faz sim, todo o sentido isso. porque é assim. É aquilo que estavas a dizer no início. Que isto é geracional.
seja, olhando que falaste de 2 séculos atrás, não é? As pregações, As mensagens. era totalmente Vais diferente. tirar a internet e ver. Era totalmente diferente. Yeah. Não é? Hoje está quê? Está soft. Está diluído. Porquê? Porque o que vem atrás já não quer fazer bem igual. Já não quer bem seguir da mesma maneira. Eu vou atrás de ti, mas vou meter aqui mais uma pitada de sal. Ou vou... Percebes? Vou tentar aqui ser um Yeah. bocadinho mais atraente. Yeah. Porque, pá, isto é no meu ver, e peço desculpa se tiver a dizer algo mais asneira, mas pá, seguir a Jesus, Jesus está à frente e eu estou logo atrás. Vais num encalço. Yeah. E dá para todos, hein? Yeah. É Tem largo. as costas bem Yeah. lá. Dá para todos. Yeah. Mas não é ir atrás de... É fixe ouvir os E irmãos. temos que ter pessoas. E ouvir os irmãos e a gente discutir as cenas. Mas a Pá, palavra... mas seguir Jesus é seguir Jesus, não é ir atrás do rebanho. Eu até tenho aqui umas frases apontadas. Vê o encalço que tu estás a dizer também. Duvidar do inferno, ou da existência do inferno, é duvidar do próprio Jesus. Uma pessoa que coloca em causa a existência do inferno, ou dizer que o inferno é uma outra coisa qualquer, que alguém disse, que uma profetisa, ou seja quem for, de que igreja for, de que, não interessa. Se aparecer alguém a dizer que há outro inferno, que há uma versão, não é, diferente daquela que Jesus relatou na Bíblia, essa pessoa não acredita em Jesus. Ela está a dizer que gosta de Jesus, admira Jesus, é uma pessoa realmente diferente, mas ela não acredita no que ele disse. Yeah. Não é? Mas isso até os muçulmanos Exatamente. acreditam em Jesus, né? Sim, É um porreiro e tal. Um profeta, um mensageiro, mas não pode ser não, o filho. Não passa daí. Yeah. Yeah. Eu também concordo com isso. E se eu não acreditar, se nós não acreditamos no inferno, também não acreditamos no céu. Claro que não. Como é que Jesus Exatamente. Não, mas é assim, ou seja, se Jesus veio e disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? É verdade. Ele é verdade. Yeah. Não mente. Tudo o que Jesus disse é verdade. Se ele falou 46 vezes sobre o inferno, ou seja, ou das duas uma, como estás a dizer, ou não acredita que Jesus, que Jesus é Deus, e que o que ele veio cá fazer e veio cá dizer é verdade, ou então, também já ouvi, também não vou dizer nomes, também já ouvi, ou seja, mas isso na altura foi o que os profetas disseram, mas agora pode haver outros profetas que receberam outro tipo de mensagens, entretanto. Isto foi acerca de outro tema, não foi acerca deste tema. Mas também se pode aplicar aqui. Ou seja, recebeu outro tipo de informação e que agora e depois a partir daí vão por outros caminhos. Porque a cena a desculpa, ou o pretexto, não é desculpa, o pretexto que é usado é que, por exemplo, pegando no discurso de João Batista, foi um discurso muito específico. O próprio Senhor Jesus teve uma missão muito específica, não é? Um propósito, ele veio para cumprir um propósito. João Batista também, anterior, vem, digamos, preparar o caminho para o Senhor. Pronto. Mas aquele tipo de discurso que ele tinha, as pessoas até podem dizer, aquele era o discurso que era necessário naquela altura. Arrependimento. Arrependam-se que é chegado o reino dos céus. Arrependam-se porque o Messias é chegado. Arrependam-se, não é? E o discurso, o pretexto que é usado para não se falar, por exemplo, do inferno, ou não se falar do pecado, ou não se falar do arrependimento, aquilo que estávamos a falar no início, é para não assustar as pessoas. Ou seja, nós corremos o risco, não eu, nem tu, não é? Nós não estamos à frente de ministério nenhum, não temos igreja, mas corre-se o risco de ter pessoas não assustadas, mas não convertidas. Yeah. E que não têm consciência daquilo que tu estavas a dizer. Nós fomos salvos do quê? E porquê? Porquê é que Jesus veio? A gente sabe o porquê, não é? Eu dou só aqui este exemplo. Tenho aqui vários versículos apontados. Só um exemplo. Mateus 23, versículo 33. Só para a gente ver como é que Jesus abordava o assunto. Não precisas de abrir, eu leio aqui. Ele estava a falar para os fariseus que estavam aí ao pé dele. Ele disse, serpentes, raça de víboras.
serpentes, raça de víboras. Quem é que hoje tem este discurso? Mas isso era Jesus. Ele tem legitimidade, ele tem autoridade para poder falar assim. Mas ele foi muito claro. Aqueles que vierem após mim, vocês falam aquilo que ouviram de mim como eu falei aquilo que eu ouvi do Pai. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador do Pai. Eu não estou a dizer que a gente vai andar agora a chamar raça de víboras às pessoas. Não é isso. Mas eu estou a falar de que ele não tinha o temor que muitas pessoas apresentam. E depois ele diz assim: como escaparão do julgamento do inferno? Como escaparão? Ele está a dizer, como é que vocês acham que vão escapar do julgamento do inferno? Não é? E há muitas outras passagens, não é? Em que Jesus não tenta camuflar esta própria palavra, não é? Eu estava a dizer, e todos nós temos consciência disso, que os mídia, os filmes, a música, a própria música, a música principalmente, sugere um inferno cheio de bebida, música, sexo, divertimento, aquelas anedotas que se contavam da pessoa que chegava ao paraíso e não queria lá ficar. Porque era uma seca. Que era uma grande seca, era só anjos com harpas a tocarem harpa. Pá, e no inferno era só música boa, mulheres, festas a toda a hora. Ou seja, esse mindset, essa mentalidade, não é? Pá, por exemplo, a própria palavra inferno é uma palavra que tornou-se banal. Não. Vais à Marleja, Safara, pá, está quente como o inferno. Está quente como o inferno. Estas expressões, estás a ver? Estas expressões banalizam a própria palavra, o sentido que Jesus veio trazer. Ele está aqui a dizer. Ou por exemplo, nós já não usamos tanto, é mais os brasileiros que usam. Mas uma situação menos boa, eles falam, é pá, que inferno, não é? Que inferno, eles dizem, que inferno. Que inferno aturar isto. Ou seja, parece que é uma coisa que tu disseste suportável. Não é? E nós lemos aí, pelas palavras de Jesus, que o homem estava em grande tormento, meu. Não é? Pá, agora lembrei-me de uma situação que tu estavas a falar. Eu lembrei-me de uma situação que nós podemos quantificar. Quando aconteceu aqueles aviões embaterem nas Torres Gêmeas, toda a gente sabe, toda a gente já viu isso, a gente sabe o que aconteceu e as imagens e tudo aquilo, não é? Mas há ali uma situação, várias situações em que se vê as pessoas saltarem. Aquilo estava em chamas. 100 e tal andares. 100 e tal andares. Mandavam-se cá para baixo. Porque os aviões estavam carregados de fuel, combustível. Pá, aquilo devia ser uma temperatura... Epá, não consigo quantificar isso, né? Não percebo nada disso. Mas uma coisa é certa, aquelas pessoas sabiam que elas não conseguiam vir para baixo. Elas não tinham... É como se não tivessem escapatória. A única escapatória era o fogo. Era morrerem queimadas. Né? E eu estou a dizer isto porquê? Porque aquelas pessoas preferiram saltar os tais 100 e tal andares a terem que morrer queimadas, a terem que viver breves instantes, breves segundos naquela situação. Exato. Naquela condição, estás a ver? E a gente está aqui a falar isto agora, não é porque a gente queira criar impacto ou querer assustar as pessoas. Nós estamos a falar nisto e estamos a puxar da Bíblia, porque isto é a Bíblia. Estás a ver? E há até sobre isso, eu vi na altura, há pessoas que estavam lá dentro que enviaram mensagens. Pá, faz lembrar essa situação. A despedirem-se das pessoas. Epá, isto é terrível estarmos aqui, eu nem queria estar a falar disto, mas há mensagens guardadas de pessoas que telefonaram para o voicemail, né? A despedirem-se dos familiares, sabendo que eles iam perecer. A dizerem, eles a descreverem aquilo, que era uma coisa insuportável, que eu vou ter que saltar, eu não consigo suportar esta temperatura, esta coisa horrível, este tormento, eu vou ter que saltar, eu não vou conseguir. Eu, por acaso, só para explicar a questão da temperatura, que eu há pouco tempo tive a ouvir outro podcast que estavam a falar sobre isso. O prédio só caiu por causa da temperatura, não foi do impacto. Ora bem.
O prédio só caiu por causa da temperatura, porque as vigas de aço, com a temperatura, Derreteram. o aço Uau. não derreteu, mas vergou, Uau. não é? E tu vês o prédio aqui de cima para baixo, não é? Parecia um baralho de cartas, né? Exato. Por causa da temperatura. Vê tu bem. Imagina, temperatura que não era. A gente tinha tanto para falar, mas tornar este episódio um pouco mais curto. Mas aquilo que a gente percebe por essa passagem, estávamos a falar da consciência. E esse homem tem a consciência que ele está perdido. Yeah. Não é? Há uma consciência. A pessoa não está, como eu estava a dizer, não está no sono profundo. Não deixa de saber quem ela é. Não deixa de saber o que ela perdeu. E vê, ele não deixa de saber que tem irmãos. Yeah. Ele Está vê. aqui há uma espécie aqui de arrependimento, não é? Mas que já é tarde. Já é tarde, Já né? é tarde. Mas que ele tenta fazer o que ele pode para tentar avisar Salvar os os irmãos. Yeah. Pronto. Yeah. Mas a resposta já- os teus irmãos têm acesso ao mesmo que Ao tu mesmo que tiveste. tu porque ele dizia não. Porque Abraão diz, eles têm os profetas. Uhum. E ele diz, não. Ou seja, ele está a dizer aquilo que ele sempre disse. Ele não quis ouvir os profetas. Estás a ver? Uhum. E isso também, na minha opinião, é a condição de muitas pessoas. Não é? Como nós fomos. Ou seja, as pessoas têm os profetas, as pessoas têm a palavra, as pessoas têm o Evangelho, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem acreditar, não querem reconhecer. Não é? Eu tenho aqui outras passagens. Acho que é importante a gente ler, citarmos aqui a Bíblia. Uhum. Aqui Aqui em Lucas 12, no versículo 4, Jesus novamente está a falar. Ele diz: meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, é esse que vocês devem temer. O que Jesus está aqui a dizer, por outras palavras, é que o sofrimento humano, o nosso sofrimento temporal nesta vida, é insignificante comparado com o inferno. Yeah. É isso que ele está a dizer. É isto. Não sei se tu vês outra coisa. Não sei se tu fazes outra leitura, mas ele está-nos a dizer que a condenação no inferno eterno é algo que não tem comparação com Com o mínimo de sofrimento, ou o máximo de sofrimento nesta vida. Não temam quem vos possa matar fisicamente, Yeah. mas temam aquele que tem o poder, digamos assim, a autoridade, não é? Sobre a vossa eternidade, sobre a vossa vida eterna. Não é? E depois há outro facto que a gente já percebeu e que às vezes ainda circula na mente de muitas pessoas, que é as pessoas acharem que elas se podem salvar a elas próprias. Estás a ver? Uhum. Já não digo a questão da pessoa achar que é boa. Isso é uma questão É uma questão real. muito importante. Isso é uma questão real. É. E até já ouvi muitas vezes, mas é boa pessoa. Exatamente. Não é? Essa é uma boa É uma questão muito pertinente. De ser boa pessoa. Ser boa pessoa. Também há a expressão. Não é? Ele No é tão boa inferno pessoa. também há essa expressão. Boas intenções e Está boas cheio o pessoas. inferno. Exatamente. Ainda bem que falas nisso, mano. A maior parte das pessoas, até alguns crentes, acham que o inferno é o lugar, por exemplo, para violadores, Uhum. assassinos, né? E que, ele até era boa pessoa, mas a questão é que a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que se nós, por exemplo, vamos falar só dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, já não vamos falar dos outros todos que existem na lei. Vamos à lei. 10 mandamentos, os básicos, aqueles fundamentais, não é? A Bíblia diz, se nós transgredirmos numa só vez, não é preciso ser todos os dias, é só uma vez, nós já somos transgressores. Nós já falhámos, man. Yeah. E a questão é, e em relação aos nossos pensamentos? Já não falo só na questão do dia-a-dia e nos nossos pensamentos. Será que nunca pensámos em roubar? Eu nunca roubei, mas se calhar já pensaste em roubar alguma coisa, ficar com alguma coisa do outro. Até meteste ao bolso, mas depois foste lá me devolver. Exatamente. Já falhaste. Ou seja,
o que a própria lei nos está a mostrar, isto é tremendo, meu. O que a lei está a mostrar não é que nós vamos ser perfeitos, é que nós precisamos de um Salvador. Yeah. Nós nunca vamos cumprir a lei toda, ninguém, é impossível. Olha, eu dou-te este exemplo que eu pensava no outro dia. Estás a ver aqueles contratos que aparecem quando tu fazes uma compra Yeah. ou vais à internet e tem lá as condições. Tu lês as condições todas, mas metes lá a dizer que aceito. Eu sei tudo. É mentira! Epá, isto é um bocado radical. Yeah. Mas a pessoa não lê aquilo, diz, eu li, a pessoa mete lá a cruz, eu li e concordo. Certo ou não? Yeah. Epá, já estás a entender? Porque a cena aqui é a seguinte, e já que estamos neste campo, estamos vestidos desta maneira. Pá, se eu, por Desta exemplo, maneira, atenção. pronto, não vamos entrar por aí. Só um nós está bem vestido. Pronto, Nisso yeah. concordas comigo? Eu sei que tu és bom, és pelo menos melhor jogador do que eu. És melhor jogador de futebol, eu já te vi jogar e sei que és bom jogador. És melhor jogador que eu. Lá está, de alguma forma eu posso-me querer comparar contigo, não é? Por exemplo, eu posso me comparar com a minha mulher. Epá, ela não percebe nada de futebol. Para ela a bola é uma almofada, né? Como outras pessoas. Epá, não tem jeito para aquilo, não nasceu para aquilo, não gosta. Eu posso me comparar, epá, sou melhor que ela. Agora, se eu me comparar com o Ronaldo, já não digo contigo, és melhor que eu, mas se eu me comparar com o Ronaldo, com o Cristiano, eu sou muito mau. Eu sou péssimo. Man. Ao pé dele, eu sou um coitadinho. Yeah. E a questão é essa, é que o problema dessa história do ser bom ou não ser, é que nós estamos com um critério que é o meu e o teu. Yeah. Agora, quando tu te comparas com Jesus, já foste. Yeah. Já fomos todos. Para Deus ninguém é bom. Ninguém é. Porque nós estamos a falar de um Deus que é santo. Yeah. O atributo, lá está. Deus tem muitos atributos. É amor. Não é só amor. Para algumas pessoas é só amor. Mas não é só amor. Exato. Mas talvez o atributo principal de Deus, ao longo das Escrituras, é a santidade. Ele é santo, man. Ele não é homem. Ele não é como nós. Ele não falha. Ele é perfeito em todas as coisas. Então, pá, olhando para a Carla, ou para o Tiago também, que também tem jeitinho para o futebol, olhando, se calhar pode ser assim, pá, eu sou melhor que ele. E muitas vezes assim fazemos na vida. Pá, eu sou melhor que aquela pessoa, eu não minto como ele mente, eu sou melhor, eu sou se calhar digno. Mas quando eu me comparo com o próprio Deus, eu sou zero, meu. Eu sou zero. E isto não é... Deus... E és um zero igual ao outro que é ainda pior que tu. Ainda é pior. Há muitos piores que eu. Muito piores. Yeah. Mas continua a ser um zero. Yeah. Ele é que é bom. Mas a grande questão aqui, a existência da própria lei, é para nos colocar diante da nossa condição de que nós precisamos de um Salvador. Yeah. A lei existe exatamente para isso. Para nos mostrar. Uma vez disseste-me se a lei fosse suficiente, não, se a lei servisse, não, se a lei salvasse, Moisés tinha sido suficiente. Exatamente. Já não me lembro bem disso, mas... Disseste. E é verdade. Exatamente. Porque é que Jesus veio? Claro. Não é? Porque é que Jesus veio? Afinal de contas. É só porque ele é amor? Não é só por isso. É porque ele vem nos salvar. Yeah. Mas volta à tua questão inicial. Do quê? Isto é que ninguém nos diz. É isto é que tem que ser dito às pessoas. Porque é como tu dizes, meu irmão. Quando tu tens a consciência disto, do que Jesus nos livrou e quer nos livrar de uma eternidade de tormento, não é de um sono profundo, é de um tormento eterno. Pá, nós vamos ser gratos a vida toda. É só imaginar, Jesus saiu de um sítio, de uma posição, não dá para quantificar quantas vezes melhor do que aqui de onde nós estamos, aqui na Terra. E veio para aqui, veio sofrer para nos salvar. Isso não tem preço. É tremendo. É tremendo. E houve, a gente nunca vai conseguir entender
pelo menos aqui na nossa condição humana, pá, nós nunca vamos conseguir entender realmente o que ele fez. Porque nós achamos sempre que é só a cruz, mas não é só a cruz. É isso que tu estás a dizer. Ele desceu mais baixo do que qualquer outra pessoa na história. Estás a ver? Como ele disse, eles falavam de Abraão. Antes de Abraão existir, eu era. Abraão viu o meu dia. Ou seja, ele está antes da fundação do mundo. Não. E ele vem ao nosso nível, meu. Ele vem à nossa condição. Ele vem viver dentro. Ele fez carne, não é? Como diz a Bíblia. Deus fez carne. Ou seja, ele veio viver como nós, veio sentir o que nós sentimos, não é? E só isso a gente não consegue. Epá, a gente não consegue, meu. A gente acha, consegue decifrar, a gente não consegue. E depois não é só isso. É nós pensarmos porquê? Porquê tudo isto? Já pensaste nisso, mano? Tu já pensaste nesta guerra? Esta guerra que existe, nós podemos dizer a guerra entre o bem e o mal. O que está no centro, o que está no epicentro, és tu e eu e nós todos. A razão, é uma disputa. a disputa. Porquê que tantas vezes nós vemos que o diabo nos quer destruir? Ele quer atingir a Deus. Nós somos a joia da coroa da criação. Estás a ver? É engraçado, né? Porque a gente fala do diabo, ou seja, e nesta disputa, né? E muitas vezes, acho que até há um versículo, né? Que se refere ao ladrão, né? Ao ladrão. Ou seja, se ele é o ladrão, né? Que vem roubar, quer dizer que nós pertencemos a alguém, né? Ou seja, se é uma disputa, se ele vem roubar, é porque nós já pertencemos a alguém. Exatamente. Ou seja, nós fomos feitos fomos feitos para ser de Deus, para ser de Jesus. Para estar com Deus. Exato, isso mesmo. Yeah. Isso ele não quer, de forma alguma. Yeah. Yeah. Mas olha, uma cena digo-te. Agora, depois de estar aqui a analisar isto tudo, é verdade, é verdade. No inferno não há ateus. É verdade. No inferno não há verdade. ateus. Todos os que lá estão acreditam em Deixam de Jesus. ser ateus num instante. É logo. É verdade. É como esse homem aí. Foi? Ele não acredita em Jesus porque não o viu. Mas ele está a dizer isso mesmo. Mas ele não queria o mesmo para os irmãos. Exatamente. Yeah. Olha, então eu vou dizer outra. Yeah. No inferno, não é? Porque a Bíblia, a gente vai ler aqui. A Bíblia diz que o inferno já existe e que já existem lá pessoas. Já estão lá. Não é? Mas nesse lugar de tormento eterno, prisão, podemos dizer até que é uma prisão, não é? Eterna, estão lá pessoas que até foram melhores do que tu e que eu, man. Que não pecaram tanto como nós. Pá, que se calhar tiveram retidas num mosteiro a vida toda, nunca viram o que nós vimos, nunca, estás a ver? Foram melhores pessoas, mas estão lá. Por uma só razão. Por uma só. Eles não reconheceram Jesus. Quantos nobres da paz é que não estão lá? Exatamente. Pá, hoje ouvi uma notícia, a ser verdade, a notícia que tu vais gostar de ouvir. Não. Não vamos entrar aqui no plano musical, mas um dos... não sei se ele era segurança, ele andava muito perto de Michael Jackson nos últimos dias. E ele diz que Michael Jackson, 2 semanas antes de morrer, entregou a vida a Jesus. Yeah. Nós não sabemos estas coisas, estás a ver? Mas diz que, acho que foi o segurança dele, que era amigo desse rapaz, que estava numa igreja, e ele teve um momento a sós com ele, e ele disse, eu não vou perder a oportunidade. Ele podia, dá-me aqui um autógrafo, fotografa-me aqui o trailer para valer mais dinheiro, mas ele disse, a minha oportunidade é falar de Jesus. E diz que ele arrependeu-se, ele arrependeu-se genuinamente e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Pá, e isto é o que conta, man. Isto é o que conta nesta vida, man. O que conta nesta vida, e volto a dizer o que eu disse, a igreja tem que ter esta consciência.
Não é o mundo que a gente vai, as placas do inferno, o fogo. Não, é a igreja. A igreja tem que ter consciência, porque a igreja que é portadora das boas novas. Não é o mundo. O mundo precisa de saber que Deus enviou Jesus, mas a igreja precisa de saber que há um tormento, há uma eternidade terrível para aqueles que não reconhecerem Jesus, man. Não quer dizer que não o reconheçam no último instante. Isso pode, para Deus tudo é possível, man. Para Deus tudo é possível. E Jesus foi tão claro, ele disse aos seus discípulos, larga é a porta, larga o caminho que conduz à perdição é largo, e muitos vão por ele. Ele não está a dizer que são poucos, ele está a dizer que são muitos. E o caminho que conduz à vida é estreito, meu. Ou seja, rogai ao Pai por mais obreiros. Epá, e isto tem que estar no nosso coração. Isto tem que estar no nosso coração, mano. Que eu estou, e eu penso isto tantas vezes, em ocasiões, que eu penso assim, se calhar eu nunca mais vou falar com esta pessoa. Não quer dizer que dependa de mim, ou de ti, ou de nós aqui, a eternidade daquela pessoa. Mas lá está, se Deus nos concedeu, uma oportunidade, se Deus nos concedeu um privilégio de estar com alguém, nós não sabemos onde aquela pessoa vai terminar a sua vida. E para onde ela vai? A questão aqui é esta. Olha, deixa-me ler aqui Apocalipse 20, a partir do versículo 11, o julgamento final. Depois diz, e vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. E depois ele diz, versículo 12, vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida, onde está lá os nossos nomes. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registado nos livros. Depois diz, o mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram, ou melhor, o inferno entregou também os seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo. Essa ideia que predomina em algumas mentes tem que ser, isso tem que ser desmentido, porque isso é uma grande heresia. Dizer que um Deus de amor, já ouvi isto tantas vezes, um Deus de amor como o nosso Deus nunca faria churrasco de pessoas. Eu já ouvi este termo várias vezes, em várias situações. Não faria churrasco de pessoas. Não é? Nem provocaria um sofrimento interno. Sofrimento eterno. Mas aqui o que nós estamos aqui a ler é que é um lago de fogo. É um lago que arde eternamente. Não diz que a pessoa vai evaporar, que a pessoa vai deixar... Não, a pessoa deixou de existir. Simplesmente deixou de existir. Deus aniquilou. Mas onde é que isso está? Eu não sei nem que... muito sinceramente, onde é que as pessoas vão buscar isso? Que sentido é que isso tem? Eu não consigo entender como é que as pessoas vão buscar essas doutrinas, não é? De que Deus, um Deus de amor, como se o único atributo de Deus fosse o amor. Deus é amor, mas Deus é justo. É verdade. Deus é justo, man. E o próprio inferno é justiça, man. A existência do inferno, e eu tenho essa passagem, pode ler. Deus não criou o inferno para o homem. Jesus disse, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o pecado para o homem. Tanto o inferno como o pecado não foi Deus que criou para o homem. Deus não projetou o homem para viver no pecado. Mas o homem escolheu o pecado, a desobediência. Deus também não escolheu. O inferno foi criado como punição. O inferno é a garantia que Deus é justo, de que o mal não vai triunfar sobre o bem. Deus criou o inferno com esse propósito. Colocar lá o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem. Está ali na Bíblia, eu vou já puxar. Não foi. O plano de Deus não foi esse. Mas por desobediência entrou o pecado e por consequência o homem foi condenado, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado que Deus não projetou
foi a morte e por consequência o inferno. Então Deus não é esse pai que deixa os... Não, as pessoas não estão a perceber. Deus quer livrar as pessoas desse lugar. Foi por isso que ele enviou Jesus, mesmo. Mas a ideia que muitas vezes passa, mas Deus é amor, e Deus faz o inferno e manda para lá as pessoas. Agora eu pergunto, agora faço esta pergunta aqui a nós e às pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Se o inferno não existisse, muito provavelmente havia pedófilos e assassinos em série no céu. Não é? Nós temos... Não, diz. Se não houvesse punição para essas pessoas, se eles se arrependerem... Isso é outra coisa. Ou seja, outra coisa. Não, isso é outra coisa. Ou seja, se só houver um destino e esse destino for igual para todos, é isso que estás a dizer? Exatamente. Agora, se for a tal situação que estavas a dizer, que essas pessoas que não se arrependeram, que não entregaram a vida a Jesus, pura e simplesmente são aniquiladas ou desaparecem, não é? Agora, sim, se houver só esse destino... Não, todos vão para o céu. Se não houvesse punição, todos vão para o céu. Sim. E todos podem fazer. E a questão é essa, que todos podem fazer. Eu digo mais. O que querem. Digo-te o contrário. Nós também podemos chegar ao céu e encontrar lá pessoas que nós nunca acharíamos que lá estivessem. Isso também é outra realidade. E Jesus falou nisso. O que é que nos garante que... não me dê muita porrada nos comentários. O que é que nos garante que Hitler não se arrependeu? Que? Hitler não se arrependeu. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. No final das contas, ele pode ser arrependido. Não é? Supostamente ele cometeu suicídio, não é? O suicídio, eu não quero entrar aí nesse campo, mas o suicídio é um homicídio. É um homicídio a ele próprio. Não é? E isso é punível. Não, suicídio é pior que o homicídio. Exatamente. Suicídio é pior. Sabes porquê? Diz. Acho que já disse isto aqui uma vez, vou repetir. Porque eu, se te matar a ti, eu posso me arrepender. Se eu te matar, ainda me posso arrepender. Mas se eu matar a mim próprio, não tens como te arrepender. Olha igual. Bem visto isso. Eu acho que é o pior de todos. Isso pode acontecer. Tu estás a dizer, longe de nós não colocarmos essa hipótese. A pessoa naquele limite. Quanto mais, também acho que estamos sempre a dar aqui cacetada, né? Quanto mais, também dar agora aqui um abraço e um beijinho às pessoas. Quanto mais católicos vão estar lá. Eu tenho essa... Sim. Não são todos, né? Pastores também. Sim, mas não são todos, mas há alguns. Evangélicos. Muitos vão estar, outros não vão estar. Católicos, uns vão estar, outros não vão estar. Exatamente. Porque Jesus nós não conseguimos puxar aqui todos os versículos, né? Exato. Mas Jesus falou exatamente isso. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, não fiz eu maravilhas e milagres em teu nome? Alguém conhecia Jesus. Não é alguém que não conhecia o Evangelho. Exato. Não curei enfermos. E Jesus diz: não te conheço. Vai para a condenação eterna. Mateus 25, 41. Em seguida o rei se voltará. Jesus está a falar no seguimento de uma parábola. O rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno. Eterno. Não é o fogo que vai deixar de existir. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, há aqui 3 intervenientes neste fogo eterno. Malditos, fora daqui, malditos, homens malditos, para o fogo eterno, e depois outros 2 intervenientes, o diabo e os seus anjos. Só esta passagem, e atenção, eu não estou a dizer isto para bater em ninguém ou para dizer que eu é que tenho razão. Quem está a dizer isto é Jesus. É Jesus que está a dizer. Mateus 25, capítulo 25, versículo 41. Se quiserem contradizer... É isso mesmo. Não concordo. Jesus não está a falar bem isso.
Coloquem a questão ao próprio Jesus, não é? Não venham contradizer. Epá, enviem, façam como antigamente eu fazia na escola. Pá, escrevi uma carta ao Pai Natal. Epá, escrevam uma carta, façam... Mas é verdade. Falem com Deus e digam, mas aquilo não é bem assim. Porque lá está, aqui entra em jogo. Aqui entra em jogo a questão de Deus ser um Deus justo, man. Uhum. Estás a ver? Nós vemos vários exemplos no Antigo Testamento. Vários. Os filhos de Arão, Onã, Uzá, que tocou de uma forma leviana, tocou na arca. Quer dizer, leviana, quer dizer, ele queria fazer o bem, mas ele meteu a mão. Que era para não cair. Para não cair. Ela vinha num carro de bois. Uhum. Ele quis, estás a ver? Ele quis fazer o bem. Pá, isto é tremendo, é uma lição tremenda. Uzá, ele queria evitar que a arca, que transportava a própria presença de Deus, que a própria arca não caísse do carro. Yeah. Ele vai com as mãos. Só quis ajudar. Ele só quis ajudar. Na lógica do bem, ele não tinha más intenções. Pelo contrário, ele tinha boas intenções. Só que ele desobedeceu um princípio, man. Ele desobedeceu a algo que Deus tinha dito, que era um critério obrigatório. Uhum. Quem transporta a arca são os levitas e com varas. A arca não é para ser levada pelas mãos, não é para ser tocada com as mãos, é para ser levada com varas. Estás a ver? Yeah. Mesma coisa aos filhos de Arão. Eles tinham instruções para trazer um determinado tipo de fogo e de incenso no tabernáculo. E eles trouxeram uma cena diferente, o chamado fogo estranho. Eles desobedeceram. Ou seja, Deus podia ter tapado os olhos e dito, epá, vou deixar passar isto. Não pode! Deus não pode fazer isso. É a mesma coisa que dizer assim, epá, ele não aceitou Jesus, ele não reconheceu o que Jesus fez por ele. Ele pode evitar. Ele pode, mas ele não... Ele podia, mas não pode. Yeah. Porque ele estava-se a negar. Ele estava a negar a sua própria palavra. A sua própria vontade. A sua própria vontade. Ou seja, ele é santo. É um Deus santo. Yeah. O grande atributo de Deus. Mas ele também é justo. Ele é amor. É. Ele é o criador do amor. Yeah. O amor não é um sentimento. O amor é Deus. Uhum. Ele é que criou o amor. O amor vem dele. Toda a expressão de amor vem dele. Mas ele é justo, man. E essa questão da justiça, não é? Yeah. Ou seja, ele até podia abrir um precedente aí. Né? Exatamente. Mas depois, para ser justo, deixava de ser. Não, até poderia ser. Vou abrir um precedente, não é? Vou abrir um precedente para o Otávio. Mas agora eu, como sou justo, vou ter que abrir um precedente para todos. Exatamente. Podem todos passar. Abrir uma premissa. Claro. Yeah. Se tapava os olhos ao pecado. Pá, ele podia ignorar o pecado da humanidade e todos irem para o céu. Ele podia. Sim. Só que ele ia estar a negar. Yeah. É ele próprio. E isso ele não vai fazer. Ele é Deus. É isto é que nós temos que entender. A palavra de Deus não muda. Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Yeah. O Deus que... E as pessoas não venham... ninguém venha dizer, não foi Deus que matou os filhos de Arão. Não foi Deus que matou Onã. Não foi Deus que matou Uzá. Foi Deus. Não estou a dizer que foi... houve uma punição imediata. Como Ananias e Safira. Houve uma punição divina. Não é? Basta as pessoas lerem a Bíblia. Não vale a pena falar sobre isso. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a justiça, a santidade do próprio Deus. Ele deu instruções a Moisés e a Arão. É assim, é assado, é assado. Vamos fazer assim. Este é o ritual. E eles desobedeceram. Mas foi só uma vez. Foi só uma vez que eles meteram lá o fogo estranho. Mas Deus não aceitou. Porque Deus é justo, man. E é isto que nós temos que entender. Se Deus expressa o seu amor ao enviar Jesus, quem é que enviava o seu filho? Já dissemos isto aqui tantas vezes. Quem é que... Tu tens 2 filhos, a Mariana e o Tiago têm uma filha, eu tenho 3, mas eu enviaria um dos meus filhos para resgatar uma cambada de criminosos e de pessoas que não querem nada comigo, e de pessoas que me viraram as costas vezes sem conta, pessoas que cospem na minha cara, pessoas que me ignoram, e matam os meus profetas. E agora vou enviar o meu melhor, o meu bem mais precioso no céu. E não é só enviar. É enviar e vai ser... E vai ser castigado. Vai ser humilhado. Humilhado. Acho que é a maior humilhação que já houve nesta terra. Não há hipótese. E vai morrer. Não é?
Pá, aqui em João, podes ler aí tu João 3,36, olha lá, mano. A gente está quase a terminar. 36. João 3, célebre, capítulo 3 de João, 3,36. Espera aí. Deixa eu ajeitar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ok, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Yeah. A questão é esta. Não é, podemos dizer assim, qual é o pecado? Qual é o ato que leva a que a pessoa, em vez de ir para o paraíso, para o seio de Abraão, como aí diz, né? O que é que faz a diferença? É isso mesmo. É que quem reconhece aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus fez, entrará nessa condição. Mas quem não faz aquilo que Jesus está aí a dizer, está a dizer que a ira de Deus permanece. Ou seja, não houve absolvição, não houve tratamento, aquela questão não foi resolvida. Porque Jesus veio resolver uma grande questão, essencialmente, a questão do pecado. Jesus veio resolver esse grande problema da humanidade, a questão do pecado. Mas a decisão não é dele, a decisão é nossa. A decisão não é do pastor, não é do profeta, a decisão é individual. Estás a ver? E Jesus está aí a dizer, não sou eu, não és tu, é Jesus, que quem não reconhecer Jesus, quem não reconhecer que Deus enviou Jesus para nos salvar, a ira de Deus, esse é que é o pecado que leva a pessoa ao inferno. Porque a pessoa está desprovida de graça. A ira de Deus permanece. Porque a Bíblia diz, quando Jesus estava na cruz, que a ira de Deus veio sobre ele. Ou seja, por outras palavras, foi como se Deus... Imagina, a ira de Deus. Deus lançou a ira, assim como lançou os pecados da humanidade. Mas Deus lançou a ira sobre o próprio Jesus. Jesus assumiu. Eu assumo a tua ira. Porque a ira de Deus tem que... por outras palavras, tinha que ser liberta. Ela tinha que ser aplacada. Ela tinha que ser... Estás a perceber? Yeah. E aqueles que não reconheceram aquilo que Jesus fez na cruz, aqueles que simplesmente não reconhecerem isso, a ira de Deus permanece sobre eles. Sejam católicos, sejam protestantes, sejam evangélicos, sejam portugueses, sejam italianos, sejam quem for. Seja quem for, novos, velhos, não interessa. Tenham dinheiro, tenham milhares de seguidores, não interessa. Isso não interessa para nada. Isso não vai contar para nada. No fim das contas, isso não vai contar para nada. O que vai contar é isso que está aí em João 3,36. A ira de Deus vai ter que ser aplacada. Mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é amor. Deus, Ele ama tanto a humanidade que Ele deu o seu filho. Mas ninguém fez isto, man. Mais ninguém fez isto. Não. Mais ninguém fez o que Jesus fez por nós e o que Deus fez por nós. Mas pronto. Quem nos está a ver deve estar, às tantas deve estar a pensar, mas isto é muito pesado. Isto é muito pesado. Eu confesso, eu tenho aqui muitos versículos. Tinha aqui muitos versículos. Apocalipse 21:5, Mateus 25:46, Marcos 9:43, o próprio Jesus a falar, a citar, como eu disse, são 46 versículos em que Jesus fala do inferno e da condenação do inferno e que o inferno é algo eterno. Mas a questão aqui é que há uma solução. Há uma só solução. Há uma só solução. E é essa, digamos, o resumo e a constatação que nós chegamos aqui. Que nós não nos podemos salvar. Nós não nos podemos salvar a nós próprios. Ninguém se pode salvar pelas boas obras. Alguém que diga que se pode salvar, mas salvar do quê? Salvar da condenação. Alguém que diga isso, ele está a dizer que aquilo que Jesus fez não serve de nada. Aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Deus fez ao enviar o seu filho,
Se eu me consigo salvar, se eu me conseguisse salvar a mim mesmo, com obras, com sacrifícios, com penitências, com pagamento disto ou daquilo, Porque é que Deus enviaria Porquê é que Deus Jesus? enviou o seu filho? Então não valia a pena. Porquê é que Deus enviou Jesus, afinal? Não é? Se nós somos autossuficientes, se nós achamos que nos conseguimos salvar desta ira de Deus, não é? Mas eu não acredito nisso. Não interessa o que tu estás a dizer. Pessoal, não interessa o que tu ou eu também pensei assim muitos anos da minha vida. Eu não acredito nada disso, mas não interessa. É a mesma coisa que uma pessoa que matou várias pessoas vai a tribunal e diante do juiz diz: sou juiz, eu ouvi o que você disse. Mas eu não acredito em prisões. Eu não acredito. Eu não me sei, Eu não me decido. não é isso, é. Eu não me rejo pelo Código Penal. Pelo Código Penal. Se o Código Penal é para vocês. Isso é para vocês, isto não é para mim. Mas isso não vai valer de nada. Porque ele vai ser preso. Eles vão colocar as algemas e ele vai ser colocado numa cela. Quer ele acredite, quer ele não acredite. E aqui a grande questão é esta. Será que vale a pena? Vamos imaginar que nós estamos errados. Vamos imaginar que aquilo que Jesus disse e aquilo que Deus fez, que até, isso é tudo uma utopia, uma história contada há milhares de anos, esquece lá isso. E aquilo que a gente está aqui a falar, que o inferno até não existe. Ou se calhar existe, mas é um espetáculo, aquilo dá gosto lá estar. É só para quem quiser. É só para quem quiser, nem todos podem lá entrar. Vamos só imaginar que isso realmente, ou o que nós estamos a dizer, não corresponde com a verdade. Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena arriscar uma eternidade num lugar, não lemos os versículos, que diz que o fogo não se extingue? Ou seja, não há, foi o que tu disseste, mano, não há abrandamento. Não há, agora está 30 graus, amanhã vai estar 2. Não há, e diz que o verme não morre. Jesus é tão explícito, ele está-nos a dar uma descrição ao pormenor. Ele está a falar do verme. A gente vê os vermes na terra, no sentido humano, no sentido natural. Há vermes, né, de composição, mas ele está a dizer outra coisa. Ele está a dizer que no inferno há fogo que não extingue, que não apaga, e há vermes no meio desse fogo. E que esses vermes não morrem. Não sou eu que estou a dizer. É Jesus que diz. E nós temos que levar isto. Eu estou a dizer isto aos nossos irmãos que já nos seguem e aqueles que vêm ou que por acaso colidiram com este episódio. Que não sou eu que estou a dizer isto. Mas tu estás para aí a falar, mas não sabes o que é que estás a falar. É a Bíblia que está a falar. Não sou eu. Não é o Otávio. Não... Sim, isto não é a tua opinião. Isto não é a minha opinião. A minha opinião não vale nada. Eu podia estar aqui a emitir outra opinião. Podíamos estar aqui, não é? Eu não estou aqui sozinho. Eu podia estar aqui a emitir a minha... Não, mas eu acho... podíamos estar aqui a fazer um género de um debate, não é? Vocês já tinham sugerido isso muitas vezes. Vamos fazer aqui um debate e não sei o quê. É interessante o debate. Só que a maior parte das vezes no debate não se chega a conclusão nenhuma. Às vezes acontece. Às vezes as pessoas tiram as suas próprias conclusões. As únicas pessoas que aceitam ir a debates são pessoas que não estão dispostas a mudar de opinião. Olha, boa. Ou seja, eles estão no debate porque eles... Estão seguros. E acabam o debate... Não, estão seguros da ideia. Por isso é que têm coragem de ir debater. Eles são seguros nas ideias deles. Tu se não tiveres... Imagina, estamos aqui vestidos e tal, né? Eu estou bem vestido, né? Sim. pelo menos as calças são fixe. Ok. Mas diz. Estamos agora assim vestidos, né? Vamos aqui um debate do Benfica contra o Sporting, né? E tu, 100% achas que o Sporting é melhor que o Benfica. E o Benfica é melhor que o Sporting. Mas se tu não tiveres essa certeza, não vais aqui. Tu não vais querer debater com uma pessoa que tem a certeza. Sem dúvida. Não vais querer debater. Mas pronto, fica aí. Se o pessoal lá em casa quiser,
a gente organiza aí um... Pá, um debate é... Também depende das pessoas, se der para arranjar pessoas Claro, disponíveis claro. para isso. Sim, mas a questão é que epá, eu não concordo, eu, por exemplo, não concordo contigo em algumas coisas e tu vice-versa, né? Mas eu tenho que ter argumentos, né? E muitas vezes as pessoas, eu não estou a dizer que eu estou certo, a minha opinião é a minha opinião só. Agora, a Bíblia está certa, né? A Bíblia, Sim, ou seja, a Bíblia é o único livro que tem debate, credibilidade. claro, um debate sobre a Bíblia não é a mesma coisa que um debate político, não é? Ao futebol, Política é uma questão ideológica, não é? exatamente. Era uma coisa que estarmos, se calhar, a bater um cristão contra um muçulmano. Né? Já são ideologias diferentes. Totalmente diferente. Agora, se viermos os dois debater sobre a mesma coisa, né? Sobre a Bíblia, não há muito debate, né? É ler. É ler, é só ler. É o que está aqui. É ler. Né? É isso exatamente a questão do Código Penal. Né? O juiz não vai dar, pá, ele pode dar a opinião, ele pode ter a opinião dele, mas ele tem que se reger pelo Código Penal. Claro. Ele pode dizer, pá, mas a pessoa se calhar podia ser dada aqui uma segunda oportunidade. Mas o que é que diz o Código Penal? Claro. Tem que ser aplicada a pena X. Né? Esse é um dos assuntos, por exemplo, muito debatidos na nossa sociedade. Isto é um exemplo, muito rápido. Portugal tem como pena máxima 25 anos. Não é? Acho que é 25 anos. Sim. Pronto. Pá, claro, a pessoa pode ter bom comportamento, atenuantes, e pode sair mais cedo. Pode não cumprir os 25, pode cumprir 20, por exemplo. Não é? Mas, se a pessoa, por exemplo, cometeu um crime terrível, não é? Matou uma pessoa, tirou a vida a uma pessoa, apanha 25. Mas se a pessoa matar 20 pessoas com uma bomba, também só apanha 25. Ou se matar, pá, Sim. seja o que for, não passa dos 25. Nós dizemos assim, epá, isto é injusto. E realmente é injusto. Claro, uma vida é sempre preciosa, não tem preço. Mas uma pessoa que mata centenas, pá, não devia só apanhar os 25. Mas nós vamos nos reger por quê? Pela minha opinião, a tua opinião. Ou vamos nos reger pelo código. Pá, é o que diz o código, é o que tem que ser cumprido. Ponto final. E as pessoas podem estar a dizer assim, mas quem é que disse a ti que a Bíblia é verdadeira? Primeira questão, podem voltar atrás no nosso canal, tem lá episódios vários, mas principalmente os episódios do Gabriel Venturini, em que ele fala sobre a questão das escrituras, a credibilidade, e pegando no que ele disse aqui, deixou aqui, a Bíblia não só é o livro mais traduzido na história da humanidade, mais lido na história da humanidade, mas é também o livro mais credível da história da humanidade. Não há outro, mas é que não há comparação, não há paralelo. Os cientistas fizeram agora uma descoberta de... pá, aquilo até está engraçado porque tem são tipo um arcos de referências cruzadas. Eu já vi. Tem Pá, acho que 3 mil e tal referências cruzadas. São milhares. E estamos a falar em anos diferentes, línguas diferentes e continentes diferentes. Estás a perceber? Ou seja, Moisés, ele nunca viu Jesus. Mas ele fala de Jesus. E há cruzamento. Ou seja, o assunto é um livro que é escrito por vários escritores. O autor é só um. Sim. Que é o mesmo, que é o Espírito Santo. Mas foram vários escritores. Ao longo de vários séculos. Não é? Em línguas diferentes. Línguas diferentes. Não é? Hebraico, aramaico, grego. Várias línguas. Era muito difícil, era muito fácil haver discrepâncias. E a cena bastante impactante e que até a própria ciência já está a comprovar é que o assunto é sempre o mesmo. O assunto fundamental das escrituras é Jesus. Eu acho que uma cena fixe de descobrir era ver qual é que foi o período mais longo entre a escrita de um livro e do outro. Sim, é interessante. Isso é muito interessante. Não é? Imagina, ficou 50 e tal anos, 60 e tal anos sem escrever nada. Imagina lá, tu vais escrever um livro hoje. Com base no quê? Não, tu vais escrever um livro, não é? Hoje, paras,
isto só daqui a 40 anos é que vais escrever. Se calhar o início não vai bater com o fim. Exatamente. Até pode haver algumas coisas, né? Mas os pormenores... Saíram. Yeah. E esse é que é um dos Aqui factos. os pormenores Batem todos certos. Yeah. Eles nunca se viram. Como é que é possível? Só Deus podia fazer isto. Man. Só Deus é que pode fazer isto. Yeah. Pá, deixa só aqui para a gente terminar a nossa conversa. Aqui em Apocalipse 1, versículo 17, logo no início do Apocalipse, quando o Senhor Jesus aparece a João, lá na Revelação, na ilha de Patmos, e João escreveu assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele está a falar de Jesus. Ele teve uma visão, ele foi arrebatado espiritualmente, ele viu Jesus, não o Jesus que caminhou nesta terra, mas o Jesus glorificado. Ele diz: ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Esse Jesus disse a ele: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive. E ele diz: eu estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E ele diz: e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, estamos a falar de um Jesus ressuscitado, glorificado, sentado à direita do Pai. E ele está a dizer a João: não tenhas medo, porque eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Ou seja, isto nos mostra, a mim mostra-me, e tu que és especialista em lançar esses comentários especiais, se ele tem as chaves, é porque anteriormente alguém tinha as chaves. Yeah. Ele está a dizer que agora Ou seja, as chaves estão não é comigo. por ele dizer, não é por ele dizer, não é? É por ele só dizer agora aqui no fim. Yeah. Ele podia ter dito antes, né? Exatamente. Quando teve com os discípulos, podia dizer: olha, eu tenho a chave. Não, mas ele só diz agora. Diz agora. Eu tenho, ou Ou seja, seja, antes ele não tinha. e as chaves aqui é interessante. As chaves fala sempre de acesso, não é? Ou seja, se ele tem tem as chaves na mão, ele tirou as chaves das mãos de alguém. Yeah. E lá em Hebreus 2:14 diz que quem tinha anteriormente o poder da morte era Satanás. Mas ele aqui, Jesus está aqui a dizer, já mais à frente, ele está a dizer que eu tenho nas mãos a chave. As chaves estão comigo. Autoridade. Autoridade, exato. A chave está a falar de autoridade. Man. A chave está a falar de autoridade. E aqui a grande questão, para nós terminarmos, é essa mesmo. Que Deus fez tudo o que estava ao alcance dele. As pessoas podem dizer: mas se Deus existe, porque é que as coisas estão como estão? Deus fez tudo o que ele podia fazer. Deus fez tudo. Deus fez o seu melhor para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados deste lugar chamado inferno, da condenação. Na verdade, o inferno é a própria ausência de Deus. É um lugar onde Deus não existe, nem os atributos de Deus. Eu nunca tive nenhuma visão, nunca fui levado ao inferno, como algumas pessoas já foram, ou dizem que foram e viram coisas. E pronto, eu nunca vi nada disso. Eu limito-me a falar sobre aquilo que Jesus relata. Mas uma coisa é certa: todo aquele, já dissemos isto aqui uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando lá aquele carcereiro, quando há aquele tremor de terra, que está lá Paulo e Silas no cárcere, e lá o guarda, né, o carcereiro, vê aquilo, e a primeira coisa que ele diz, ele não diz: sei lá, livrem-me desta situação, ou não digam que eu estava aqui. Não, ele diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque ele viu a ação de Deus. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo foi muito simples: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E é isto que nós temos que dizer às pessoas: que nós precisamos de um Salvador,
que nós não nos podemos salvar a nós próprios, que nós vamos ser julgados, que nós vamos morrer todos um dia. A fotografia que nós vemos regularmente no Facebook, rest in peace, morreu mais este, morreu mais outro. Um dia vai ser a nossa fotografia. A gente já não está cá, mas ela vai ser colocada lá, se existir Facebook. Isso é inevitável. E finalmente, nós precisamos de um Salvador. Yeah. Nós precisamos de um Salvador. E só há um Salvador. Não há dois, não há três, não há segundas hipóteses, não há nada disso. Há uma hipótese nesta vida, neste tempo que nós temos, curto, muito curto, que Deus nos concedeu. Esta passagem por esta terra. E o que vai definir a nossa eternidade é se nós reconhecemos que Jesus morreu por nós na cruz. E nós reconhecemos isso com o nosso coração. Não só com os lábios. Não com atitudes que possam querer demonstrar. Não, com o nosso coração. Aquele que confessar com a sua boca Jesus Cristo e crer no seu coração. Já tem o resto. O resto tudo, ou seja, o arrependimento vem por acréscimo. Lá está, não é ser boa pessoa, mas seguir nos mandamentos, essas coisas vem tudo por acréscimo. Quem acredita em Jesus de coração é só. Sim, é salvo e por acréscimo há de fazer tudo aquilo que ele disse para ser feito. É de coração. É. É de coração. E é isso que Deus procura em nós. Deus olha para o nosso coração. E já dissemos isto tantas vezes aqui. Seja qual for a condição que as pessoas que estão a ver este episódio, a ouvir, possam se encontrar hoje, acharem que não há, para elas já não há uma escapatória, que não há uma hipótese de Deus mudar a vida delas ou de Deus transformar todo o mal em bem. A solução é Jesus. A gente parece estar aqui sempre a falar do mesmo. Yeah. A solução é Jesus. A igreja é algo que é necessário. Os irmãos ao nosso lado, tudo isso é necessário. Mas a porta é Jesus. A porta, olha, até escrevi aqui. Existem muitas portas para o inferno, mas só existe uma porta para o céu. Jesus Cristo. Só há uma porta. Ele próprio disse. João 14, versículo 6. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho. Só há um caminho. Só há um caminho. Pelo menos. Só há um caminho. Não há outro caminho. Não há profeta, não há homem de Deus, não há ninguém que possa ser a porta para o céu. Porque Deus não aceita outra porta. A única porta, o único caminho, a única chance de nós sermos salvos desta condenação é Jesus Cristo. E não é preciso, às vezes as pessoas acham, é preciso muitas coisas, é preciso muitos rituais, é preciso... Não, Deus não está à procura disso. Deus está à procura do nosso coração. Deus quer o nosso coração. Porque, ainda aqui há 2 dias aqui a orar neste lugar, eu disse isso ao Senhor. E isto é verdade para todos nós, para a gente terminar. Durante muito tempo, o meu coração não foi de Jesus. Eu sei isso hoje. Nós sabemos isso. Durante muito tempo não foi. O meu coração não foi dele. Durante algum tempo, o meu coração era dividido por ele. Mas hoje, eu acredito, eu disse isso em oração, diante do Senhor. Meu coração é teu. E é isso que Jesus quer ao nosso coração. Porque se ele tiver o teu coração, ele tem tudo. Ele não precisa de mais nada, man. Se ele for o dono do nosso coração, se nós rendermos o nosso coração a ele e deixarmos que ele entre na nossa vida, como nós fazemos em oração, entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha vida, como mudaste a vida do Renato, a vida do Tiago, como tu mudaste a vida de tantas pessoas que eu conheço. Muda a minha também. Salva-me desta perdição,
deste inferno que a tua palavra tantas vezes diz. Salva-me. Ele vai fazer isso. E é o coração. As pessoas às vezes acham que é preciso muitas coisas. Eu não sinto que fui salvo. Não é preciso sentir nada. Não é preciso, é preciso render o coração. Não é? É simples, mas ao mesmo tempo pode ser complicado. O ladrão estava na cruz ao pé de Jesus. Nunca foi à igreja, nunca foi. Não estou a dizer para não ir. Mas nunca foi à igreja, nunca foi batizado. Nada. Como tu costumas dizer, nunca fez nenhum curso bíblico. Mas foi salvo. Olhou para Jesus, teve consciência de quem ele era, entregou o coração, foi salvo. E hoje está lá. E um dia nós vamos vê-lo. Vamos vê-lo. Outra coisa fantástica que só Deus pode fazer é que é somente estar nas Escrituras. Eu nunca vou entrar nas Escrituras, nem tu. A gente não está lá, a gente não está aqui, a Bíblia está aí. Mas este homem, este ladrão, este se calhar criminoso da sociedade, ele está nas Escrituras, man. Por causa de um ato, por causa de um momento. Estás a ver? Foi como esse exemplo que eu gostei de ler hoje do Michael Jackson, que eu sei que tu gostas de Michael Jackson, ou da música de Michael Jackson. E, ele andou com toda a certeza a vida toda. Pecou como nós pecámos, falhou como nós falhamos, mas no momento, que só Deus sabia, 2 semanas, no momento derradeiro, no momento final da vida dele, ele reconheceu, ele aceitou Jesus. E não muda a vida dele para trás, mas muda a vida dele para a frente, A eternidade. A eternidade foi alterada. E Deus quer fazer isso com qualquer um, com qualquer pessoa. Porque quando Deus nos projetou, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para a eternidade. Aliás, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Senão nós não tínhamos esse conceito. Exatamente. Né? Como é que nós temos o conceito de eternidade? Né? Nós nunca experienciamos. Não sabemos o que é. Não é? Ainda há agora, mesmo para terminar, aí há uns dias saiu uma reportagem na televisão portuguesa que falava sobre um médico, eu não vi a reportagem toda, mas enviaram-me isso, e ele fala sobre experiências de pessoas que passam pela morte ou estão em coma. Há vários livros até a falar sobre isto, né? Pessoas que tiveram essas experiências e que veem uma luz ao fundo do túnel e sentem uma paz muito grande e não sei o quê. Eu não quero fazer comentários sobre isso, porque de alguma maneira isso mexe e alerta as pessoas. O bom disso é que alerta as pessoas para o facto da eternidade, que a vida não é só isto aqui, a vida não é só isto que a gente vê aqui. As pessoas que passaram pela nossa vida, elas estão na eternidade. Agora resta saber aonde, não é? Mas o grande facto é que esse médico, esses cientistas, eles vieram com 2000 anos de atraso. 2000, já lá atrás Jesus falou sobre a eternidade. Portanto, não é nenhuma novidade. Para nós, não é nenhuma novidade. Não é? Gostei muito de um termo que tu usaste aqui uma vez, nem foi em gravação, mas eu gostei, que o muro, não é? Temos aquela ideia do muro. Há um muro ao lado do vizinho e ao lado do nosso lado. E nós às vezes achamos que é possível estar no muro, mas tu disseste, o muro é sempre do vizinho. O muro é sempre do vizinho. Mas a gente está aqui a rir sobre isto, mas isto é um assunto muito sério. É muito sério, porque há sempre aquela sensação que nós podemos ficar neutros. Mas não há hipótese. Não há um campo neutro. Não há um campo neutro. Não há uma zona cinzenta. Ou nós estamos rendidos a Jesus, rendemos o nosso coração a Ele e reconhecemos que Ele pagou um preço tremendo para nos salvar. Ou então nós estamos a dizer que eu vi não tem importância. Você já sabe, eu já disse isto muitas vezes aqui, que eu vejo muitos podcasts. E eu vi
num podcast. Pá, e por acaso fez-me sentido que eu quando ouvi isso foi mesmo aqui na minha fase inicial de crente. ahm, que pá, eu vou muito pela lógica, né? Uhum. E eu ouvi que o que essa pessoa disse foi, ou seja, sabendo o que essa pessoa sabe, e que eu hoje também sei, ou seja, se eu tiver errado, o que é que eu perdi? Ao seguir Jesus. Só ganhaste. Não, mas se a Bíblia não for verdadeira, Exato. o que é que eu perdi? O que é que tens a perder? Divertimos-nos à mesma? Nós divertimos, não Sem é? dúvida. Divertimos. Tivemos famílias à mesma. Somos boas pessoas. Aí sim somos boas pessoas, né? Porque se isto se, se a Não é Bíblia- verdade? se não é verdade, somos boas pessoas. Yeah. Portanto, não perdemos nada, né? Agora, se Se é for verdade. verdade, Nós não perdemos, mas em há muito em jogo. questões de lógica, até em questões de lógica, Yeah. é mais lógico acreditar em Jesus do que não acreditar. Sem dúvida. Sem dúvida. E é isso que muitas vezes nós não pensamos. Yeah. Quer dizer, nós pensamos, mas estamos a falar no geral. Muitas vezes as pessoas não pensam dessa maneira que tu estás a dizer. Não. Se eu for inteligente a esse ponto, eu vou dizer assim, pá, e se a Bíblia está certa? E se Jesus está realmente certo? Há muito a perder. Yeah. Não é? Se eu não aceitar. Mas pronto, olha, eu acho que conseguimos falar um pouquinho aqui sobre este assunto tão, Yeah. tão Bem, pertinente, meu, tão, Se as tão pessoas real. lá em casa quiserem mais sobre este tema, a gente faz. Mas já com outra roupa, já temos que vir com outra Sim, a roupa. gente vê com o equipamento alternativo. É o equipamento alternativo. Pá, bem dito, muito bem dito. Esta não é a nossa roupa, digamos, usual, né? Só usamos isto em determinadas situações, né? Não vamos entrar por aí. Mas pronto, olha, Renato, foi muito bom. Estamos aqui a conversar. E como diz ali daquele lado, muitas vezes que possa abençoar as pessoas, que possa ajudar as pessoas, e esse é o nosso propósito. Exatamente. Não é outro. E eu costumo dizer sempre isto, e não é por estar aqui agora que vou deixar de dizer, mas pessoal, partilhem com a vossa família, com os vossos amigos, porque isto é mesmo um tema que é necessário partilhar. Partilhem, falem. Não há necessidade de ser alarmistas. Dá para tocar neste tema e expor o que é o tema, sem, não precisa assustar ninguém. Leiam a Bíblia, orem, e é isso, pessoal, já sabem. Olha, tem que dar um bacalhau, embora estejas com essa camisa, tem que dar um bacalhau. Muito obrigado. O último benfiquista que este homem apertou a mão foi o Eusébio. É verdade, é verdade. Essa é uma história verdadeira. Não é o tema aqui, mas eu contei-te isso e nunca mais esqueceste. Não. Yeah. Eu posso contar rapidamente para fechar. Pá, eu estava numa festa em Óbidos, nunca mais esqueci. Ele ainda era vivo e estava a seleção nacional lá. Vários jogadores, eles iam numas carruagens, num programa de televisão. E numas carruagens, vários jogadores, Motinhos, aquela geração, né? E eles passaram, o comboio passou mesmo junto onde eu estava, com outras pessoas também. E, epá, estendemos a mão para vários jogadores, ninguém lhes cumprimentou. A única pessoa que nos veio cumprimentar foi o Eusébio. Foi a única pessoa, pronto, embora ele fosse não era um jogador ativo, mas era um embaixador, não é? Da seleção nacional, um representante, não é? Mas foi a única pessoa, ele não nos conhecia de lado nenhum, mas foi a única que saiu daquele ambiente e veio-nos cumprimentar. Embora tivesse um defeito muito grande, mas pronto. Isso é relativo. Ninguém é perfeito, como se costuma dizer. É verdade. Ok. Um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado. E é isso, pessoal. Peço
Peço desculpa. Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha feito pensar. E é isso, vão para casa. Ou melhor, se calhar já estão em casa, mas fiquem a refletir em tudo aquilo que foi discutido aqui neste episódio. E acho que aqui a equipa também vai ficar a pensar em tudo aquilo que foi discutido aqui. E é isso. Até à próxima.